Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa quarta-feira, dia 21 de janeiro. Escala, Senhor, anjo de poder ao nosso lado, guardando a nossa casa, guardando a nossa família, guardando, Senhor, os recursos financeiros. Ó Senhor, por tua palavra, que possamos ser agraciados por vossa presença. Ajude-nos a administrar o nosso dia, especialmente para aqueles que se encontram enfrentando problemas de saúde, no leito da doença, no leito, na cama, no hospital. Ó Senhor, dai-nos e dai-nos vigor no Espírito Santo para superar essa dificuldade, para aqueles que encontram, enfrentam calúnias, difamação, ou que passam por problemas de relacionamento familiar, a este esposo, a esta esposa, nós pedimos agora em nome de Jesus, derrama vosso Espírito, Senhor. Guarda esta casa, guarda esses filhos que clamam agora comigo pelos seus pais. Guarda, Senhor, esses pais que clamam agora ao Senhor comigo para os seus filhos. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre nós, para que, renovados em vossa presença, tenhamos força de superar hoje as dificuldades de hoje e as de manhã e as de amanhã queremos entregar em tuas mãos em total confiança. Amém. Reflexão do dia 21 de janeiro de 2026, cor litúrgica vermelho. Santo do dia, Santa Inês, a jovem virgem e mártir. Aliás, toda a liturgia é Santa Inês, virgem mártir, memória, quarta-feira. Santa Inês, ou Agnes, que quer dizer pessoa pura e casta, esse quer dizer o nome de Santa Inês, de maneira secreta, ela tinha feito ainda, enquanto mocinha, na sua descoberta vocacional, um voto para ser virgem consagrada ao Senhor. E ela fez esse compromisso. Um jovem, filho do prefeito local, não sabia desse compromisso de Santa Inês. E tantas fez propostas para que ela se casasse com ele, porque ela era muito bonita. Até que, cansado e envergonhado de tanto não, ele resolveu denunciar Santa Inês às autoridades romanas, porque, sob o império do Diocleciano, ser cristã era correr risco de vida. Isso tudo no século III. Então, ela passou então a ser perseguida, né? Mas ela permanecia fiel ao seu compromisso, até que as autoridades, vendo que não podia convencê-la com ignorância, mandaram então degolar a jovem cristã. Até antes disso, até colocar em prostíbulo fizeram, ameaçaram de todas as formas, mas ela manteve-se firme na fé. Então, de repente, eles falaram: então vamos decapitar, degolar esta moça como um grande exemplo para que as pessoas renunciem a Jesus. Ela perdeu a vida, ela perdeu a cabeça, mas não o coração, e ficou para sempre em Cristo. Por ter o exemplo de pureza, rogamos pelos nossos jovens e crianças, por essa sociedade tão sensualizada, para que o Senhor nos conduza e nos faça passar ilesos em meio ao caos atual. Preservai e concedei o dom da castidade. Amém. Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida tomou seu cajado, escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras.
Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência, e lhe disse: Sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: Vem, e eu te darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou e marchou em direção a Davi, este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa, e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim, Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 143. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Ele submete as nações a meus pés. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos, nas 10 cordas da harpa louvar-vos. A vós que dais a vitória aos reis e salvais vosso servo Davi. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus, primeiro, ele cura, né? Cura aquele paralítico. Depois, ele nos dá a lição no Evangelho de ontem, terça-feira, e o sábado, né? O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Então, ali, também, novamente, sob crítica dos fariseus, desde a cura do paralítico, sobre crítica dos fariseus. E agora, Jesus cura em dia de sábado, sobre crítica dos fariseus. Então, quando nós temos esse valor das leis superando a misericórdia de Deus, nós passamos a ser pessoas críticas, passamos a ser obstáculos para a conversão das pessoas, embora em nosso coração tenhamos o desejo de que todos se convertam ao Senhor.
mas a conversão sugere misericórdia. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para condenar alguém? Eu falava aqui anteriormente que a igreja, ela se sente incapaz de julgar e condenar. Lógico que pelas próprias palavras do Senhor Jesus, usando as próprias palavras do Senhor, né, que nos foram reveladas, nós podemos afirmar que tal proceder leva ao inferno, e tal proceder leva à condenação. Mas, se no final esta pessoa vai ser ou não condenada, é complicado. Nós não sabemos porque a misericórdia e a salvação e a condenação pertencem a Deus. Jesus mesmo falou para os seus apóstolos: a salvação para o homem, isto é impossível. Isso escandalizou Pedro. Pedro, escandalizado, perguntou a Jesus: Mas como que é impossível a salvação para os homens? Nós largamos tudo, mulher, largamos nossas profissões para te seguir. O Senhor está falando que nós não seremos salvos? E Jesus respondeu: É, é isso mesmo que eu falei. Porque somente Deus, em sua misericórdia, pode salvar o homem. O homem, por si só, não tem condições nenhuma de se salvar. Filosofia nenhuma humana leva à salvação. A salvação está em reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador, como Salvador. Aquele que crê em mim, crê em Deus que me enviou. Eu sou a luz, eu sou o caminho. Então, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse fará parte comigo, esse será salvo. Então, eh, veja que nós não podemos compreender a extensão da misericórdia, de Deus, mas temos sinais, né, temos algumas revelações que realmente nos mostram o caminho, ou pelo menos o que não podemos fazer para não, para que não percamos aí a oportunidade de sermos salvos. Jesus então cura aquele homem de mão seca em dia de sábado e é condenado pelos fariseus presentes, e ao saírem os fariseus, junto com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Isso é pior ainda, né? Tratar é uma maneira de matar Jesus. Assim faz algumas nações, estão fazendo isso. Eles tramam uma maneira de encerrar com o cristianismo. O cristianismo hoje no mundo é um obstáculo para os programas de alguns governos, para a- a- o a- o plano de poder, né, que se estende em todo o mundo, poder pelo poder. Então, o cristianismo cria esta barreira. Não é diferente lá no tempo de Santo Inês, século terceiro, em Roma, onde acontece também esse obstáculo. O Diocleciano, o imperador, ele vê o cristianismo como um grande obstáculo para os seus planos de poderes. Então, todo aquele que se declara cristão, ele é decapitado, ele é morto, o São Sebastião ontem foi, tentaram matar através de flechas, né? Não conseguindo, decapitaram também. Então, e hoje nós temos Santa Inês, a jovem virgem mártir. Ela que não quis perder a sua virgindade, porque consagrou ao Senhor, ela se consagrou inteiramente. E aquele jovem, filho do prefeito local, usando da sua influência política, quer obrigar a moça a casar-se porque se sentiu envergonhado de tanta rejeição e a denunciou aí às autoridades romanas. E depois de tentarem de diversas formas que ela renunciasse a Jesus, ela não o fazendo, resolveram decapitá-la. Veja, ela perdeu literalmente a cabeça, né? Mas aí, hoje é um grande exemplo para a igreja, principalmente para os jovens, em busca de sua santidade. Hoje, optar aí pela castidade, não pecar contra o sexto mandamento do Senhor, é o grande desafio da nossa época. E algumas famílias induzem seus filhos ao pecado contra a castidade. Desde aquela dancinha do TikTok, desde aquelas dancinhas sensualizadas para as crianças, para as menininhas principalmente, aí começam a sedução, permitida pelos próprios pais.
e conduzem seus filhos ao pecado. Muito grave esse pecado para os nossos tempos. Se está lá no sexto mandamento da lei de Deus, preservar-se e não pecar contra a castidade, é para cumprir, porque os 10 mandamentos, quando nós deixamos de cumpri-lo, nós temos um caminho encurtado para o inferno. Na primeira leitura de hoje, nós estamos vendo, Golias representa toda a opressão do mundo, tudo aquilo que é grandioso no mundo, em termos de poder, de política, né? Vejam as perseguições, vejam como as autoridades constituídas no mundo inteiro perseguem, matam, condenam, né? Então, quando você se volta contra um sistema que não está enraizado em Jesus Cristo, que despreza todo o valor e o poder, né, de Deus sobre este mundo, você enfrenta as realidades terrenas. Como o homem é agressivo, Gênesis capítulo 6, o próprio Deus fala como o homem é agressivo, como eles são voltados ao pecado, arrependam-me de ter criado. Então, veja que essa agressividade, essa tendência humana a sermos pecadores agressivos uns contra os outros, representada aqui na figura de Golias, também temos a representação daquele que se converte ao Senhor, daquele que teme a Deus, representado pelo jovem Davi. Um vence o outro. Davi vence Golias sobre toda a expectativa de que o mal venceria o bem. Então, devemos preservar, devemos conservar a nossa fé, porque Deus é conosco, como estava com Davi naquela época. Então, todo a força do imperialismo contida em todas as mídias, em tudo aquilo que nos envolve, envolve nossos filhos, também serão derrotados na medida em que as famílias se submetem à grandiosidade da presença do Espírito Santo como pequenas pedras, Davi vence Golias. É então decapitado pela própria arma de Golias, né? Então Davi tira a própria espada de Golias e tira-lhe a cabeça em sinal de vitória. Então é muito sábio quando nós, convertidos ao Senhor, quando a igreja também se utiliza dessas ferramentas mundanas para também destruir este Golias, entre aspas, usando das suas próprias armas, mas sempre com confiança no Senhor. O Salmo fala isso, né? Bendito seja meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta, e os meus dedos me treinou para a guerra. Então, aquele que se converte ao Senhor, tem aquele pai, aquela mãe, tem as suas mãos, né, treinadas, adestradas para a luta, e seus dedos treinou para a guerra. Então, este é um símbolo daquele que se dedica, que aceita a proteção do Espírito Santo sobre si. Então, é um homem, uma mulher que sabe que a vitória é certa. Então, que a santa palavra do Senhor, contida no Evangelho de hoje, possa trazer em nós esperança de salvação. Que as nossas mãos ressecadas, que agora as estendemos em direção ao Senhor Jesus, possam ser novamente normalizadas, curadas, e sejam nossas mãos adestradas, treinadas para a guerra, e os nossos dedos para a vitória, porque com Cristo venceremos todas as dificuldades. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E realmente não tem vida para aquele que não serve ao Senhor. O sentido da vida é servir ao Senhor. O sentido da vida está constituído em 3 pilares. Nascemos para conhecer Deus, amar a Deus e servir a Deus. Quem não serve a Deus está perdido nesse mundo. É inútil uma vida que não serve a Deus. E eu quero te fazer um convite. Venha servir ao Senhor, nos ajudando a multiplicar esta palavra, esta pregação, este ensino, para que mais corações tenham a coragem de estender as suas mãos ao Senhor, que hoje quer adestrá-las e prepará-las para a vitória. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.